18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bacana, então, 18 horas em ponto em Manaus. Estamos juntos novamente, hein? Começando aí mais um 18 horas. Boa noite pra você que está ligado, pra você que está aí na sintonia certa, é 100,7. Começa agora o programa 18 horas aqui na Mix FM. Espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente pra você ouvinte, hein? Vamos juntos aí com a informação. Vamos juntos com a notícia até às 7 da noite. Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares juntos aí no melhor mix. Ok, Karime? Hoje tá tudo bem, né, Karime? Hoje tá lindo, sextou, né, Sextou. gente? Tá tudo maravilhoso. Também adoro segundas, mas eu gosto muito mais de Sexta-feira. É lógico. A minha agenda já tá aberta, inclusive, para convites, viu, Karime? Então tá já bom. estou aceitando convites para, né? Pra fazer alguma coisa, ir pro banho, né? Pra fazer alguma coisa legal. Bora pro banho. Ei, cadê a música do Sextou, afinal Música de do contas? Sextou, hoje É a música do Sextou aí. Eu vou logo avisar que teve mudança no mano hoje. Final de semana eu vou sair para brincar. Quem está lá hoje é o Trovão. E falando em Trovão, hoje nós temos dois aniversariantes, inclusive nessa sexta-feira, hein, Karime? Nós temos o George hoje, que está completando. George. Parabéns para o isso que ele deu George. vazar O cedo, né? George do Mano. E o DJ Aloysio Júnior, olha que bacana. Exato. Dois amigos aqui da Rádio Mix fazem aniversário hoje. E pra você, uma boa noite especial. Você que acompanha a programação da 100,7 aqui na Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite com muita informação relevante pra você. E é claro, fatos exclusivos também. É claro, levando pra você o que é de mais importante pra você, cidadão. Boa noite. Obrigada pela sua companhia. Cid Soares. Boa noite, Karime. Boa noite pra geral. A gente dá logo aquele abraço pra todo mundo aí, que hoje é sexta-feira, respirando os ares do fim de semana. Amanhã não estarei por aqui. Carlão, é com você a bronca, tá, querido? Amanhã sou de John. Exatamente. Queria mandar aqui um abraço pra todo o pessoal que nos curte aí na Espanha. Rio de Janeiro. Olha aí. O pessoal que tá na Europa também, né? Vocês vamos esquecer do, né? O pessoal aqui, Estela, o pessoal tá mandando boa noite, ó. Buenas. Boa Pessoal noite do Mano, pra aquele vocês. abraço. O pessoal do Uber. A galera que nos dá carona aí no fim de tarde, 99. Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron, lá na França, também curtindo o nosso programa. Valeu, querido. Boa noite, Paulo Castro. Como é que é, Cid Soares? Eu não entendi. Não, né? peguei pilha aqui, eu falei do Emmanuel Macron. Peguei pilha, foi, velho. Eu ia deixar passar batido, Eu entendi essa, assim, mas tudo bem. Tudo bem. Bacana, na bancada conosco hoje, nessa sexta-feira, já tá no clima, inclusive já estamos aí com uma programação meio agendada, né, Paulo Castro, o cara do conteúdo, boa noite. Boa noite, Carlão, boa noite, Karime, boa noite, Cid. Já estamos preparando o feriadão. Feriadão, né? Vamos lá. Cadê? Hoje não temos o M. Luciano, Karime? Estou sentindo a falta Mas do cadê M. o Luciano, cara? Ele teve um mal-estar passageiro, gente, mas ele está bem, está se recuperando, tá bom? Nada de grave, tá? Opa, legal. Beijo pra você, querido amigo. Talvez você até, faz falta. talvez até o final do programa, né, Karime? Pode Um aparecer alô aqui. especial pro pessoal do Ouro Verde, Comunidade Sharp. Um alô especial pra vocês, gente. Um beijo, valeu aí pela companhia, tá? Tamo junto e xalonal, né? Hoje é Beijo, sexta-feira. Luciano. Beijo pra você. Final de viu? semana eu vou sair para brincar. É isso, Paulo Castro. Muito bem, 6 horas e 4 minutinhos em Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas, hoje, sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019, juntos com você até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, que o trânsito de Manaus já é um pandemônio, isso ninguém questiona, mas a situação de caos fica ainda mais complicada com a circulação livre de carretas em qualquer horário do dia nas principais avenidas da cidade, ignorando inclusive as restrições legais impostas pela legislação municipal. Pois é, não tem hora, viu? De manhã, de tarde, de Acabou. noite, todos nós somos obrigados a dividir as ruas com carretas gigantes, com aqueles containers que deixam qualquer um com medo, com o cabelo em pé. Eu fico atordoada, eu fico nervosa quando estou dirigindo e tem aí uma carreta por perto, esses containers, eu procuro parar longe ou não ficar atrás, mas é inevitável, né? Você para no sinal, aí tem um monstro daquele do seu lado. É sério, eu morro de medo mesmo. A sensação
sensação que eu tenho é que a qualquer momento um troço daquele vai cair, vai tombar em cima de mim. É um perigo, né, que poderia ser evitado se houvesse mais fiscalização, de repente, hein? Com certeza. E em 2013, ou seja, há 6 anos, a Prefeitura publicou o decreto numa tentativa de normatizar a circulação desses veículos aí de grande porte, mas até hoje não surtiu efeito. Como se a lei não pegou, não é isso, Paulo Castro? Eu acho que a lei não pegou. Não. E com isso aí o trânsito de Manaus se torna cada vez mais complicado, travado nas ruas principais e secundárias, situação que fica ainda pior com o fluxo intenso de caminhões e carretas e até tratores que circulam livremente em todas as áreas da capital, ignorando a legislação municipal que disciplina esse tipo de presença nas ruas. Pois é, aqui pelo Mano tá todo mundo reclamando também, tá? O Sandro tá dizendo que na Torquato Tapajós, próximo a Bemol, tinha que fazer uma passarela, porque não tem a menor condição que as pessoas ficam tentando atravessar. E o trânsito fica insuportável aqui entre a Coca-Cola e a Bemol da Torquato. Não fazia uma passarela aqui para melhorar aí a mobilidade urbana, né? Porque, infelizmente, tivemos vários exemplos de acidentes aqui com vítimas fatais envolvendo carretas nas ruas de Manaus. As reclamações são constantes todos os dias aqui, a gente acabou de ouvir, né? Pelas redes sociais da Mix. A gente recebe muitas denúncias de motoristas sobre o tráfego irregular de carretas. Isso acontece em uma fiscalização quando ocorre um acidente grave e eles precisam dar resposta ao clamor da sociedade. O fato é que não existe fiscalização e isso é ruim para todos. Tá na hora da Manaus Trans fiscalizar e fazer cumprir a lei municipal. Será que vai ser preciso uma vítima aí para colocar ordem nessa bagunça que é o trânsito de Manaus? Será? Ainda hoje, uma dessas carretas gigantes passou pelo nosso diretor, né, o Paulo Castro, com um container balançando mais que bambu em temporal. Isso, Paulo Castro? O negócio tava... Carlão, ali na Torquato. O negócio estava estranho. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã passa aquela carreta gigante, né? Com um container balançando mais do que bambu. Ficou com medinho, foi? Ficou com medinho. Ficou com medo, mas é claro. Qualquer pessoa. Qualquer um, né? Naquele espaço que o container é para estar fixado com espinos de aço. Não tava fixado. Tinha aqueles lacres de plástico, né? Plástico. Igual de mala. Exatamente. Gente, aquilo não segura nem mala, né? Não fecha nem mala. É complicado. Tem alguma legislação, Paulo? Como é que tem esse controle? A gente fica refém, né? A lei que o Carlão citou aí, de 2013, que impede que esses veículos de grande porte circulem nas principais vias da cidade em determinados horários. Né? A lei que não pegou. Ou seja, é fiscalização que falta. Com certeza. Isso é inadmissível, né, meu irmão? Por essas e outras aberrações aí que o trânsito de Manaus é considerado um dos piores do Brasil. E nos prometeram transformar Manaus numa cidade inteligente. Mas o que temos é um trânsito caótico, com todos esses absurdos que acabamos de falar, né? Um transporte coletivo de péssima qualidade e uma cidade sem o IMO, que é o Índice de Mobilidade Urbana. Não tem esse estudo, pelo jeito, aqui há muito tempo. Se fala sobre o IMO, se discute sobre isso e, pelo jeito, nada acontece, né? Fica difícil. A Estela aqui do Mano também estava falando, olha, eu não consigo entender até hoje como é que o Manaus Trans coloca uma faixa de pedestre bem no retorno, como tem em frente ao shopping Grande Circular. É só falar de trânsito aqui, de mobilidade urbana, que as redes sociais enchem de perguntas, de questionamento, de denúncias. Não faltam problemas, né? Infelizmente estamos ficando aí para trás. Manaus tem hoje a 7ª maior população entre as cidades do país e não temos nenhuma alternativa que poderia ser, ao invés do metrô, que aqui não tem condições de ter, né? Um BRT, como tem em Belém, que tem menos habitantes que a capital amazonense, né? A gente estamos precisando de um upgrade, né? Exatamente, Karime, mas antes de tudo isso, um bom choque de gestão no trânsito já melhoraria muita coisa. Aliás, eu queria conhecer quem é a pessoa que faz esse estudo aí, que, meu Deus do céu. Vamos convidá-lo. Dá um abraço nele, vamos convidá-lo, né? Já está convidado para explicar pra gente. Acho como é que faz isso? Uma questão de explicação, de comunicação, né? É complicado, olha. Você está ouvindo 18 horas. E Karime, você sabe onde que se encontra hoje o governador Wilson Lima? Boa pergunta. Ele não tá em Manaus? Não.
governador estava nesta manhã lá na Tríplice Fronteira, mais precisamente em Tabatinga, onde ele assinou a promoção de 1.087 policiais e 177 bombeiros militares. Foi a primeira vez que um governador oficializou uma promoção de militares em um município do interior do estado. Com a medida, o total de policiais militares promovidos em 8 meses de gestão ultrapassa a marca dos 3.000, o que representa aí mais de 50% da corporação. Bom, e foi em Tabatinga também que o governador assinou o decreto de exoneração a pedido de Luiz Castro, da Secretaria de Estado da Educação, que é a SEDUC. O decreto foi publicado no Diário Oficial, que circulou hoje. Bom, e para responder pela SEDUC, o governador designou o secretário executivo Luiz Fabiano Pereira Barbosa até a definição do nome para o cargo. Além de Fabiano, estão no páreo para ocupar o cargo de secretário o professor Vicente Nogueira e as deputadas Terezinha Ruiz, do DEM, e Alessandra Campelo, do MDB. Essa mudança aí já lá na SEDUC, né, é consequência da denúncia de corrupção no contrato de prestação de serviço de transporte escolar feita pelo empresário Francisco Dantas, dono da Dantas Transporte. Ele disse que é obrigado a pagar mensalinho e propina para políticos. Esse caso agora vai ser investigado pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público e Polícia Federal. Bom, esse caso de irregularidade na SEDUC ainda vai render com certeza aí muitos capítulos. Eu fico aqui só observando, né? Inclusive nós todos, né? Estamos aqui observando na arquibancada, ok? Não é isso, Cid Soares? Exatamente. Entrevista do dia. Bom, em Manaus, o número de invasões registradas de janeiro a julho deste ano em áreas de proteção permanente, prédios históricos do estado e espaços privados já ultrapassam aí 39%. As ocorrências de todo o ano de 2018. Nos 7 primeiros meses de 2019, foram feitas 117 intervenções para combater ocupações irregulares nestas áreas, contra apenas 84 em todo o ano passado. Isso segundo o relatório do Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas, o GIPAP. E para falar sobre esse tema, que traz tantos prejuízos para a nossa cidade, está em nossos estúdios o vereador professor François, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Vigilância Permanente da Amazônia. Muito boa noite, vereador. Seja bem-vindo aos estúdios da Mix. Boa noite, Karime. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. É um grande prazer estar aqui com o Paulo, com o Cid Soares, e estou à disposição para falar de meio ambiente, que é um assunto tão em voga hoje, não só no Brasil, no mundo inteiro, e estamos aqui. Ok, o senhor é doutor em administração, mestre em engenharia da produção, especialista em marketing, com cursos executivos em Harvard. Com esse currículo tão honroso, né? Como é que o senhor virou vereador aqui em Manaus? É o desejo de servir. Eu vim da academia e via essa necessidade. Fui presidente de uma ONG, o Instituto Iluminado, durante 10 anos e tenho esse espírito de servir. Servir a minha população de Manaus, servir ao meu país. Por isso retornei a Manaus, e aqui realmente é a minha terra e é onde eu quero contribuir de alguma forma. Bom, o senhor é presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Vigilância Permanente da Amazônia. Por que não tem uma ação efetiva para conter as invasões de terra em Manaus? E o que está faltando para acabar com essa indústria de invasão? Cid Soares, essa é uma grande preocupação da comissão. A comissão, ela não tem um poder executivo, né? Nós estamos ali, claro, para acompanhar, para pressionar, para cobrar acima de tudo os órgãos responsáveis, o GIPAP, que é o grupo hoje de intervenção, que é um grupo estadual, que é um organismo estadual, e que tem o município, a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, como um participante, e cobrar. Nós temos uma complexidade nesse assunto, porque envolve hoje até a questão da criminalidade. Hoje o crime organizado é que manda nas invasões de Manaus. Nós temos uma diferença das invasões de 10 anos atrás, onde era aquele rapaz com a chinela e Irmã tal. Helena, há 20 anos. Exatamente. E com barro e tal. Hoje é um cara com fuzil. E isso tem uma complicação maior ainda para que você intervenha.
além da questão das áreas privadas. O poder público não pode, de certa forma, agir sem que o dono, o proprietário daquela área, tenha uma ação judicial de reintegração em posse. Então nós temos uma complexidade que eu digo para vocês, não é fácil. É muita gente querendo. Nós temos aqui o juiz Karim, que é uma grande autoridade na área. Nós temos procuradores, promotores que diariamente tentam combater essa questão. Mas existe o aspecto legal que nos impede muito, o poder público, eu coloco nos impede, me colocando como poder público também, do legislativo, mas poder público. Nos impede, e agora tem um complicador dos nossos dias atuais, que é o crime organizado. Beleza, vereador, agora no dia 27 de agosto, no Diário Oficial do município de Manaus, foi publicada a lei que instituiu aí o programa de regularização fundiária em Manaus, ok? Pelo que eu li, inclusive, o artigo 2º garante permanência da população na área em que ela está, assegurando um nível adequado de habitação e a melhoria aí das condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental. Isso, em outras palavras, legaliza todas as invasões existentes na capital? Manaus é uma cidade de um crescimento desordenado em função das inúmeras invasões. Isso não é um problema recente, é um problema de décadas, e que essas invasões, essas áreas são consolidadas, são áreas residenciais que já estão há 20, 30 anos, mas sem a sua regularização fundiária. Mas já tem infraestrutura, já tem asfalto, já tem energia, já tem água, e através de uma lei federal, essa lei municipal é baseada na lei federal, que facilita essa regularização fundiária nessas áreas que estão consolidadas. Não podemos confundir com as invasões que devemos combater, que são recentes e que hoje estão destruindo com as nossas áreas de proteção permanente. Você pode citar algumas áreas dessas? A cidade das luzes, que eu chamo Cidade das Trevas, é uma delas. No Tarumã tem vários focos. Tem a questão do Viver Melhor. Viver Melhor tem vários focos de invasão. Na cidade, onde tem área verde, é um combate diário. Onde tem área verde, é um combate diário. O Estado, o aparelho do Estado, está trabalhando para combater as invasões ou está permitindo? O Estado, como um todo, o que a gente percebe... Estado, o governo do Estado. O governo do Estado. O que a gente percebe? Uma boa vontade nessa questão. Nós estamos acompanhando, através da SEMAS, que é a Secretaria Municipal, essas ações, mas eu acredito que poderia ter uma ação mais efetiva, uma ação mais forte, principalmente naquelas áreas onde já existe uma determinação legal de reintegração e posse, ou é uma área devoluta, alguma questão desse tipo. Então o Estado ele poderia agir mais rápido nas áreas que não são privadas. É o que eu acho, o que a gente cobra, né? Mesmo como parlamentar municipal, é importante. Eu sou representante de Manaus e as invasões estão acontecendo em Manaus, então não importa que é um órgão estadual, a gente tem que cobrar também. Estamos conversando com o vereador François, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Vigilância Permanente da Amazônia. Agora a pergunta é o seguinte: como o senhor disse que a invasão hoje é diferente de 10 anos atrás, né? E que o crime organizado que está orquestrando esse tipo de invasão hoje em dia. Então, como é que fica a ação do Estado para conter esse perfil, esse crime organizado? Tudo está interligado. Eu vi no início do programa falando sobre mobilidade urbana. O crescimento desordenado causa a dificuldade de você organizar a mobilidade urbana. A mesma coisa é a questão do crime. Se não combater o crime, o tráfico de drogas, que é o principal mal hoje da nossa sociedade, nós vamos ter cada vez mais abrigo para os bandidos, para os criminosos. Então, vai desde a questão da segurança pública. Hoje em dia, a segurança pública tem que... o Estado tem que agir, a polícia tem que agir, principalmente com inteligência, com prevenção. Os grupos são os mesmos,
que atuam nessas áreas, ganham dinheiro, exploram, formam espécie de milícias, onde você só pode comprar gás em um lugar, onde você precisa pagar pelo gato da internet. Sim, pela segurança, né? Onde o Estado não chega, o crime organizado. O crime organizado que oferece. Chega. Então tá faltando a ação da polícia, de qualquer forma. Sim, claro. Né? Pelo humano também, a Estela está perguntando, vereador François, fale sobre o projeto de lei IPTU Verde. Nós temos um projeto de lei que estabelece que as residências de Manaus, onde houver captação e reuso da água da chuva, tenham desconto no IPTU. Esse é um projeto meu que apresentei à casa e onde a gente vai estimular práticas renováveis, né? A gente tem que preocupar com isso. O uso do plástico, toda essa questão que está sendo discutida no mundo, Manaus, na minha opinião, tem que ser vanguarda. Nós hoje estamos sempre olhando que São Paulo, Rio, está regulamentando. Manaus, na minha opinião, por estar no meio de uma grande floresta, pela bacia hidrográfica que tem que ser exemplo. Infelizmente, nós estamos ao contrário disso. Todos os nossos rios estão poluídos, a questão do esgoto, a taxa de coleta e tratamento é péssima. Então, nossa cidade tem que mudar bastante. A arborização, no último censo do IBGE, nós estávamos em penúltimo lugar. De cidade. Agora, a taxa é péssima ou o trabalho que se faz sobre a taxa, que é péssima? As reclamações com relação também ao trabalho são constantes, que não existe o tratamento que deveria. Já tem um percentual pequeno e dentro desse percentual onde existe estação de tratamento, nós recebemos denúncia, já reunimos algumas vezes com o presidente da Manaus Ambiental, hoje é Manaus Ambiental, para tratar do assunto. É Águas de Manaus, mudou. De Manaus Ambiental, hoje é Águas de Manaus. Vereador, uma outra questão crítica, né, em Manaus é a arborização. Por que não se tem aqui uma campanha permanente e grandiosa para se arborizar a nossa cidade? Eu, assim, mesmo como legislativo, não tendo o poder de executar, eu criei um programa próprio. Nós já alcançamos mais de 3 mil árvores plantadas em Manaus, em várias áreas verdes. Existe uma ação pelas SEMAS, a gente acompanha, isso existe mesmo, mas eu acredito, estou colocando de coração, que deveria ter um investimento maior nessa área. A questão do meio ambiente, às vezes, não é tão, vamos dizer, colocada em evidência ou prioridade pelo poder público nesse aspecto. Ainda nessa pergunta, não existe nesse processo que o senhor participa, nesse projeto, nessa caminhada, não tem ninguém do Executivo junto, dando apoio a isso? O Executivo, ele ajuda com a doação de mudas. Então, nós chamamos escoteiros, chamamos a própria comunidade para o plantio, providenciamos toda a parte logística e eles nos ajudam com as mudas. Então o executivo ele está ali em paralelo com esse projeto. Mas antes de tudo nós precisamos de conscientização. O que a gente percebe? A gente planta e às vezes até por brincadeira, não sei qual é a questão, muitas pessoas, moradores inclusive da área, acabam com aquilo, não veem, não dão valor. Por isso, uma das minhas emendas parlamentares foi destinada às hortas nas escolas. Porque a gente precisa tratar isso lá na causa raiz. Essa conscientização na educação, né? É importantíssimo. Por falar em conscientização, é uma coisa que já se aprende na escola, é a coleta seletiva de lixo, não é? E como é que está essa questão aqui no estado? A coleta seletiva, ela já acontece em alguns bairros. Eu conheci o sistema de Florianópolis. Florianópolis é um exemplo não só para o Brasil, para o mundo. Eles estão com o programa Lixo Zero. Nós fizemos aqui um debate dentro da comissão, através de uma audiência pública, do Lixo Zero, que é um conceito em que nós devemos transferir para os aterros sanitários o mínimo de resíduo possível. Ele tem que ser reaproveitado e aquilo que for orgânico, que não dá para ser reaproveitado,
reciclado, nós temos que fazer compostagem. Compostagem. Nós estamos jogando fora muito resíduo que poderia servir de adubo para os nossos jardins, inclusive públicos, entre outras. Poderia se reutilizar de uma outra forma. Afinal de contas, nada se joga fora. Não tem o fora. Tá tudo dentro do ecossistema, do meio ambiente. Então não existe o fora, né? A gente tem que lembrar disso. Só se mandar pro espaço, né? Não tem esse projeto de mandar lixo pro espaço? Tem eu até um dia sonhei com isso, jogar lá pro sol. Uma história dessa aí, mandar pro espaço o lixo. Mas aí já vai poluir o sistema. Mas então vai continuar dentro de qualquer jeito, é verdade. Mas olha, lixo em qualquer lugar hoje do mundo é dinheiro. Gera dinheiro. Aqui em Manaus nós conseguimos discutir dentro da Comissão de Meio Ambiente o reaproveitamento do gás, do biogás que é gerado no nosso lixão. Hoje já é realidade. Já começou o primeiro gerador. Só aquela energia que é gerada no lixão, pelo biogás, dá para abastecer, pelos cálculos dos técnicos, mais de 20 mil casas. Bastante, né? O senhor, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, poderia destacar alguma ação aprovada pela Câmara Municipal? A mais evidente em termos ambientais, inclusive, que foi, é a multa para quem jogar lixo na rua. Nós temos agora a discussão... Alguém já foi multado? É isso que eu ia perguntar, como é feita essa fiscalização? Qual é o maior problema desta lei? É a questão de como é que você vai fiscalizar. E isso ainda está sendo discutido na prefeitura. Foi aprovado na pelo menos foi aprovado. Foi aprovado e falta só a regulamentação. Nós temos uma lei que está próxima de ser aprovada, está na última comissão, que é de meio ambiente, que é a que proíbe o uso de canudo plástico. Manaus vai ser uma das capitais que o canudo plástico vai ser abolido. Olha que bacana. Nós temos outras, o uso da sacola plástica, disciplinando isso daí, dificultando, fazendo com que as pessoas utilizem mais aquela embalagem retornável, aquela sacola mais reforçada. Garrafa PET também, que é um problema sério. Garrafa PET é um problema brasileiro, né? A gente ainda, pesquisando sobre a legislação, a gente ainda não encontrou alguma coisa que possa proibir de forma definitiva, mas forçar as empresas que façam programas para estimular a própria população, estimular o retornável. Tanto é que algumas empresas, não vou citar aqui o nome, hoje você tem lá um desconto, 50 centavos. A tampinha retornável. Exatamente. É bem legal. Sim. Agora, vamos dizer a verdade também, né? Que garrafa PET é uma coisa que o povo reutiliza. Haja criatividade. Já vi até casas, as pessoas enchendo a garrafa PET com, não sei se é barro, não sei o que é aquilo. Não, acho que fazem... Mas a maioria vai para os igarapés. O problema acho que vão para o igarapé. A maioria vai... A maioria absoluta hoje está nos nossos igarapés. Infelizmente. Junto com geladeira, fogão, tudo, sofá, né? Cama. Bom, o assunto realmente é amplo. Muito e aí vamos ter outras entrevistas abordando o meio ambiente, descartes, enfim. Muito obrigada pela sua entrevista. Hoje conversamos com o vereador professor François, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Vigilância Permanente da Amazônia. Suas considerações finais. Quero agradecer o convite da Rádio Mix e colocar para toda a população uma reflexão. A cidade mais limpa não é aquela que mais se limpa, é aquela que menos se suja. Boa. Muito obrigada. Tá certíssimo. Ok, obrigado, 6 horas professor. E 28 minutos em Manaus. Nós estamos juntos aí em 100,7, o programa 18 horas até às 7 da noite, levando a informação até você aí na frequência certa, 100,7. Vamos de playlist, Cid Careme. Ainda não, temos Ainda aqui não, temos de última hora. Vamos lá. Os ortopedistas que prestam serviço ao governo do estado através da Suzam podem parar de trabalhar na próxima segunda-feira, dia 2 de setembro. É que o governo havia prometido pagar a competência do mês de junho de 2019 nesta sexta-feira, mas não honrou o compromisso. Os 120 traumato-ortopedistas atuam em toda a rede do SUS no estado, com serviços em ortopedia e traumatologia. Estão presentes também no Hospital Adriano Jorge, nos prontos-socorros de urgência e emergência adultos e infantis, como Joãozinho, além dos prontos-socorros das zonas Oeste e Zona Sul. Mix.
Muito bem, agora 6 horas e 29 minutinhos. Vamos então, né, para a música de hoje aqui no Playlist 18 horas. E o Hospital Delfina Aziz está operando apenas com 37% da capacidade. São 10 salas de cirurgias e 100 leitos desativados. A constatação foi feita na manhã de hoje em inspeção pelos deputados Wilker Barreto, do Podemos, e Dermilson Chagas, do PP, e por representantes do Conselho Regional de Medicina. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, que administra a unidade de saúde, já recebeu 25 milhões de reais do governo do Amazonas, mas não consegue colocar o hospital para funcionar sequer com a metade da sua capacidade. Bom, o Delfina Aziz está sendo classificado como elefante branco devido ao valor altíssimo que o governo gasta para a administração do local e pelo aluguel do prédio. Ao todo, os custos do hospital chegam a R$1 bilhão. Vale lembrar, né, que este contrato do governo com o Instituto Nacional... O Ministério Público Federal entregou ao governador documentos que formalizam pedidos aos assuntos tratados na reunião. Volto com vocês no estúdio. E os refugiados venezuelanos que ficavam no entorno da rodoviária de Manaus estão sendo retirados dos barracos improvisados para um albergue onde serão acomodados. Na prática, os imigrantes deixam de morar no terreno e agora no albergue. Eles só vão poder ficar para passar a noite com entrada controlada. É o que confere agora na reportagem de Júlia Gomes. O reordenamento da área próxima ao terminal rodoviário de Manaus, no bairro Flores, zona centro-sul da cidade, teve início na quarta-feira. O espaço era ocupado por cerca de 500 refugiados venezuelanos. Os barracos improvisados estão sendo desmontados para dar espaço a um albergue sob tendas montadas pelo Exército. Como explica o coordenador da Operação Acolhida em Manaus, Coronel Ademar Neto. Então nós estamos aqui reordenando a rodoviária e criando aqui um sistema de albergue, em que o venezuelano, a partir das 5 horas, ele recebe uma barraca e ele se instala para dormir. E no dia seguinte, ele levanta, tem uma alvorada entre 6 e 6 e meia, ele entrega a sua barraca e vai procurar trabalho. Não fica mais nesse sistema de dormir, ficar nesse tipo de situação que estava aqui atualmente. As novas tendas serão divididas em espaços para as famílias, homens solteiros e mulheres solteiras. Ainda segundo o Coronel Ademar Neto, para os pais com filhos pequenos, foi montada uma creche com apoio da Unicef, para que as crianças possam passar o dia. Então ele pode deixar seu filho a partir das 8 horas da manhã e buscá-lo às 5 da tarde, ou aqueles que não quiserem, não puderem fazer, são filhos pequenos, a Acnur está procurando abrigá-los em abrigo. Na rodoviária, um posto de recepção e apoio já está em funcionamento, onde os imigrantes podem guardar seus pertences enquanto procuram trabalho. O controle e a segurança do albergue serão feitos pelo próprio Exército, que coordenará as ações enquanto durar a operação acolhida. Na primeira fase do reordenamento da área, parte dos venezuelanos foram acomodados na Arena Amadeu Teixeira, enquanto as tendas eram montadas, mas já foram retirados do local na quinta-feira e já passaram a primeira noite no albergue. Mas a medida não agradou os imigrantes, como é o caso do Gustavo Mundaray, que vivia há 3 meses no acampamento com a família. Que isso é uma falácia, uma mentira, que isso não existe. Aqui o venezuelano é um escravo, não pode ser, não há direitos humanos, são violados nossos direitos. O imigrante Ramon Hernandes, que também vivia há 3 meses no acampamento improvisado com a esposa e trabalhava como ajudante de pedreiro, resolveu tentar a sorte em outro estado. Não, agora vou sair embora para outro estado a procurar nova oportunidade. Pretendo sair para Santarém, de Santarém sair mais adiante, onde possa localizar uma estabilidade. A proposta é que parte dos serviços ofertados em Roraima sejam disponibilizados também aos imigrantes em Manaus, como emissão de documentos, assistência em saúde e, principalmente, a estratégia de interiorização, já com mutirão no dia 14 de setembro no Parque São José, junto com a Receita Federal, Secretarias de Assistência Social do Estado e município. Volto com vocês. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 37 minutinhos em Manaus. Estamos juntos e Shallow Now, né, Cid Soares aqui com 18 horas até as 7 da noite, levando aí a informação através da Mix na frequência 100,7. Cid, comentários? Então, nós temos mantido contato com amigos que estão na fronteira do Brasil com a Venezuela, em Pacaraima, que é a Ana, ela é dona de supermercado lá.
E a Raquel dos Anjos também estava em Manaus, agora está em Boa Vista e elas trabalham juntas. Então nós tivemos informação, recebemos uns vídeos aí que há 15 dias atrás houve uma manifestação contra a entrada dos venezuelanos, que já são muitos, assim, tá um número demasiado, né? Então, lá em Pacaraima estão reclamando muito que está acontecendo crimes que há 20 anos não aconteciam, como assassinatos. Tem muita confusão. Muita confusão, eles pedem que o exército controle essa entrada e tal, mas pelo jeito não vai ser assim não, porque os comerciantes estão dizendo que hoje a vida financeira também de Pacaraima depende muito da entrada dos venezuelanos, que estão consumindo muito. Então, é uma faca de dois gumes aí. A gente vai ter informações concretas e legítimas, né, para passar para os nossos ouvintes nos próximos dias. O fato é que há uma questão social, um impacto social muito grande. Exato. E essas pessoas vão estudar, essas pessoas vão ser atendidas nas unidades públicas de saúde. Exatamente então, isso. Há um impacto internacional, social, né, Karine, muito grande. Complicou a vida dos estudantes, inclusive, de Pacaraima, né? Sim, então é uma loucura isso. Mas vamos lá. Bacana, 6h38 em Manaus, vamos juntos em 100,4. Daqui a pouquinho, vamos agora já com playlist ou não? Como é que tá, mano, a produção? Bugou. Mano? É muita música boa, é muita música boa, já... gente. Bugou, foi isso. Vamos lá? Agora a gente vai de novo no playlist. Não é isso aí não, brega é isso aqui. Hoje é sexta-feira, final de semana eu vou sair para brincar. Sério, dá pra sentir o cheiro da cerveja. Terrível essa música. Acho que é mais pinga, né? Muito bem, vamos saber como está o trânsito em Manaus com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. E Carlão, boa noite a todos. Vamos conferir. Na Avenida Cosme Ferreira, no sentido centro, a partir do estádio municipal Carlos Amit, o trânsito tem fluxo lento seguindo até a rotatória do Coroado. E a Avenida André Araújo, no sentido bairro, também nas proximidades da rotatória do Coroado, tem fluxo intenso. Mix. Bom, e o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas ainda não tem data para julgar a ação contra o prefeito de Manaus, Arthur Neto, que é acusado de entregar uma declaração falsa de bens. Mais informações com o repórter Azaf Augusto. Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade acatar o recurso do Ministério Público Eleitoral para afastar a absolvição sumária do prefeito de Manaus, Arthur Neto, acusado de entregar declaração falsa de bens à Justiça Eleitoral no ato do registro de sua candidatura nas eleições municipais de 2016. A absolvição sumária foi concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A Corte Eleitoral do Amazonas informou por meio de sua assessoria que ainda não recebeu o processo e, por isso, ainda não tem data para o julgamento e também não há definição de quem vai relatar a denúncia. O processo vai ser distribuído pelo presidente do TRE, desembargador João Simões, apenas quando a Corte Regional for notificada pelo TSE. Mais informações sobre esse caso estão no portal 18horas.com.br. Volto com vocês. E o trabalho informal avançou para 41,3% da população ocupada, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. A taxa de desemprego caiu para 11,8%, mas o número de empregados sem carteira assinada, de trabalhadores por conta própria e de subocupados bateram novo recorde. O número de empregados sem carteira assinada atingiu 11,7 milhões de pessoas no trimestre encerrado em julho, enquanto os trabalhadores por conta própria, cuja maior parte não tem CNPJ, chegaram a 24,2 milhões. Exatamente. Os números são os mais altos já registrados pelo IBGE na série da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, o PNAD, iniciada em 2012. A taxa de subutilização da força de trabalho recuou para 24,6% em julho, até 24,8% no trimestre encerrado agora em junho. Isso significa que ainda falta trabalho atualmente para 28,1 milhões de brasileiros, número 2,6% superior ao registrado há um ano. São considerados subutilizados os trabalhadores que estão desempregados, os que trabalham menos de 40 horas semanais, mas gostariam de trabalhar mais. Os que não estão desempregados, mas não poderiam aceitar uma vaga no mercado. E aqueles que desistiram de procurar por emprego, que são chamados de desalentados.
Olha aí, o número de desalentados ficou estável em 4,8 milhões no trimestre encerrado em julho. O percentual de pessoas desalentadas em relação à população na força de trabalho foi de 4,4%, repetindo o recorde da série. Agora são 6h45 em Manaus. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. E a Justiça Federal no Amazonas condenou, a pedido do Ministério Público Federal no Estado, a FUNAI e a União pelas violações contra os povos Tenharim e Jiauhuí durante a abertura da rodovia transamazônica entre 1969 e 1974. Além do pagamento de 10 milhões de reais por dano moral coletivo, a sentença obriga os órgãos a implementar medidas de proteção aos locais sagrados, instalação de polo de saúde e a promover campanha de conscientização quanto aos direitos indígenas nos municípios de Humaitá, Manicoré e Apuí no prazo de 6 meses. Nenhuma das partes do processo nega os danos aos povos indígenas. A justiça ressalta, no entanto, que todo dano ambiental é permanente e imprescritível, ou seja, não deixa de ser passível de punição com o tempo. Mix. Bom, e agora a gente fala de saúde, porque amanhã, sábado, acontece aqui em Manaus o dia D da semana de intensificação vacinal para crianças menores de 2 anos. Bora vacinar as crianças, minha gente, por favor. Mais de 130 salas de vacina vão funcionar para atender a população. Confira os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Com o intuito de ampliar o número de vacinas em crianças menores de 2 anos, a campanha local de intensificação vacinal, que começou na segunda-feira, segue até este sábado, com o dia D, quando 136 salas de vacina em unidades básicas de saúde, policlínicas, clínica da família e unidades básicas de saúde da família vão funcionar de 8 da manhã ao meio-dia. A ação pretende alcançar a meta de imunização para, assim, evitar a reintrodução de doenças, como sarampo, devido ao intenso fluxo migratório, como alerta a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, Marinélia Ferreira. Essa semana de intensificação tem como objetivo o alcance da meta de 95% da cobertura vacinal de todas as vacinas preconizadas para os menores de 2 anos e visa sensibilizar os pais e responsáveis para a importância da vacina para essas crianças, que são as mais suscetíveis, considerando que nós temos países que estão com surtos de poliomielite e difteria e também temos em outros estados brasileiros surtos de sarampo, como ano passado nós vivenciamos aqui em Manaus. Por isso é importante a vacinação para todas as crianças. Sobre os riscos da falta de imunização. Atualmente, a média de cobertura vacinal em Manaus está em 85%. Marinélia Ferreira faz o convite aos pais e responsáveis que compareçam a uma das salas de vacina. Faremos uma manhã de intensificação, o dia D, que funcionará de 8 às 12, com 138 salas de vacinas abertas, disponíveis para toda a população. Importante trazer as crianças de 0 a menores de 2 anos. Volto com vocês. Escuta só que interessante. Rodada de negócios no Alto Rio Negro deve gerar R$200 mil para artesãos indígenas. Representantes de pelo menos 25 etnias do Amazonas estão expondo e comercializando produtos para empresários do Sudeste e Nordeste do país. A repórter Odinéia Araújo tem os detalhes. A rodada de negócios começou hoje e encerra amanhã em São Gabriel da Cachoeira. 12 empresários, donos de lojas de médio e grande porte do Nordeste e Sudeste do país, estão naquele município conhecendo e negociando produções diretamente com os fabricantes. Promovido pelo Sebrae Amazonas, o evento pretende projetar o artesanato local em mercados fora do estado, especialmente nessas regiões e também no sul, como explica Lilian Simões, do Sebrae Amazonas. Que hoje
hoje a gente percebe que esse mercado produtivo em escala de produção, o artesanato indígena atende muito bem. Então, dá essa oportunidade, essa visibilidade para esses artesãos originais que têm cultura, que têm tradição e principalmente que têm histórias, para que o Brasil e o mundo possam conhecê-los. Para isso, o Sebrae está financiando a vinda desses empresários do segmento de artesanato. Em parceria com instituições ligadas à causa indígena, o Sebrae, por meio do projeto Brasil Original, também patrocina a participação de 100 artesãos de etnias como Baniwa, Curipaco, Tariano, Tucano, Dessana, Ticuna, Saterê, entre outras. Janete Mara, da etnia Tariano, está otimista com o evento. Estamos na rodada de negócio, estamos aproveitando bastante, né, juntamente com artesã daqui do município. Estamos vendendo bastante, muito bom. Em março deste ano aconteceu a primeira rodada de negócios de artesanato indígena no município de Benjamin Constant. Na ocasião, o faturamento dos indígenas foi superior a R$160 mil, segundo o Sebrae Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 51 minutos em Manaus. Você está na 100,7 Mix FM, 18 horas. Agora vamos com mais uma, hein? Mais uma do playlist, 18 horas para você em 100,7. Agora em Manaus, 6 horas e 54 minutos, e a deputada federal, líder do governo no Congresso, a deputada Joyce, realizou um sobrevoo no município de Tefé para verificar a questão das queimadas aqui na Amazônia. E agora há pouco ela concedeu uma entrevista coletiva, e quem acompanhou foi a nossa repórter Nathalie Moraes, que traz as informações ao vivo aqui pra gente. Boa noite, Nathalie, seja bem-vinda à bancada do 18 horas. Boa noite, Karime. Boa noite a todos os nossos apresentadores e, é claro, boa noite aos nossos ouvintes. Então, Karime, essa coletiva eu vou dizer que foi um tanto polêmica, né? Os jornalistas lá presentes questionaram a deputada primeiramente em 2 pontos. Será que ela não chegou aqui para fazer uma fiscalização a essa área um pouco tarde demais? Já que os órgãos necessários, os órgãos que fiscalizam essas áreas já tomaram algumas providências, inclusive a gente noticiou praticamente durante toda a semana a intervenção, inclusive, do Exército, das Forças Armadas, que vem atuando aí nessas áreas. Outro ponto que foi bastante abordado pelos jornalistas foi porque, assim, a deputada, que é líder do governo, como nós dissemos anteriormente, ela realizou um sobrevoo em uma área que não é a área onde estão acontecendo as queimadas. Ela sobrevoou o município de Tefé. E segundo, como ela mesma disse, ela estava aqui primeiramente como jornalista e segundo como líder do governo. E ela quer mostrar que, ao contrário do que vem dizendo, que principalmente a imprensa internacional vem dizendo por aí, a Amazônia continua verde e que ela não está em chamas, contrariando aí os dados que inclusive nós mostramos durante toda a semana. Eu separei alguns trechos da entrevista coletiva dela para mostrar para os nossos ouvintes, é claro. Vou pedir para a nossa produção soltar um pedacinho aí. A gente está fazendo uma coleta de informações, tanto na Câmara quanto no Senado, quanto com os governos, quanto com a população, de imagens dos nossos órgãos de inteligência, para a gente fazer um mapeamento real, de fato, do que está acontecendo. De todos os dados que nós temos até agora, como eu disse na coletiva aqui um pouco mais cedo, do passado recente para agora, só mudou uma coisa: mudou o nome do presidente da República, hein? Pois é, ela disse aí que considera, na verdade, ela disse que esses incêndios, como nós já noticiamos, são incêndios criminosos, mas que ela acredita que esses números não sejam verdadeiros e que todos esses ataques sejam sim um ataque ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A gente mostrou durante toda a semana que os dados do IPAAM, os dados do Ministério do Meio Ambiente, de todos os órgãos, de todos os órgãos. Então, assim, foi uma coletiva um tanto contraditória, vamos dizer assim. Eu vou pedir até pro Carlão soltar um outro ponto agora. Quero mostrar para a nossa população, assim como nós estamos fazendo esse trabalho em outras regiões também, que, ao contrário do que dizem as manchetes internacionais, a floresta não está em chamas. O que existe é o que, nas áreas mais próximas aí das fronteiras, onde há pressão também da agricultura, há alguns pontos de incêndio. E alguns, vejam, alguns dentro da lei.
para encerrar, né, ela deu uma declaração dizendo sobre a demarcação das terras indígenas, que só será feito se caso for obrigado. A líder disse, não há uma decisão um tanto importante. A gente questionou ela ali durante a entrevista coletiva sobre o fechamento da sede do IBAMA em Parintins e em Humaitá. Ela disse que essa era uma decisão do governo federal e que ela não iria se posicionar, já que era uma decisão do governo. Bom. Ou seja, né? Um tanto estranho, né? Mas eu vou me despedindo por aqui. Beijo pra vocês. Sextou, porque eu tô de folga nesse fim de semana, viu? Olha aí que bacana. Obrigada, Nathalie Moraes. Foi aí a participação da nossa jornalista, agora às 6h58. E hoje tem, galera, vamos saber o que bombou na internet com os comentários pra lá de criativos de Cássio Nascimento. Vamos lá. 18 horas. Você está, Sabe o que significa essa música? De amor, procurei remédio na vida noturna. É isso mesmo que você pensou. Sextou, galera. Vamos saber o que bombou na internet. Se tem meme, tem Bolsonaro. Se você é brasileiro, de certeza já deve ter ouvido aquela pergunta: cadê o Queiroz? Onde está o Queiroz? Pois é, acharam o Queiroz. Pra quem não sabe da história, Fabrício Queiroz era um funcionário do filho do Bolsonaro, que esteve envolvido em polêmicas com movimentações bancárias suspeitas. Mas a revista Veja achou o Queiroz, precisamente no café do Hospital Albert Einstein, um dos hospitais mais caros do Brasil, e que, segundo informações, é o hospital que ele está em tratamento. Imediatamente, a hashtag Acharam o Queiroz subiu em tempo recorde na internet. Aí já sabe, né, mano? Meme pra tudo quanto é lado. Primeiramente, a internet acabou com a dúvida: cadê o Queiroz? E iniciou outra dúvida: quem paga a estadia no Morumbi e o tratamento de Queiroz no Hospital Albert Einstein? E o povo criou até um placar pro momento. Revista Veja 1, Sérgio Moro 0. Também tem meme do Flávio Bolsonaro chorando emocionado e rasgando documentos desesperado. E depois de 365 dias, o mês de agosto está acabando. Dizem que agosto é o mês do desgosto, por ser um dos mais longos e não ter feriados. E a tag que está bombando hoje nas redes sociais é a hashtag Já Se Foi Agosto e eu. Rolou vários tweets como: já se foi agosto e eu não comecei a dieta, já se foi agosto e eu ainda não esqueci o ex, já se foi agosto e ainda não acharam Queiroz. Opa, esse aí já acharam. O nosso carismático prefeito Arthur Neto deu uma entrevista a um portal na super, hiper, mega parada, por sinal já foi inaugurada, de uma forma, digamos que, sinceramente, eu não sei nem o que dizer. Assiste aí. Quando te dou um abraço, eu devo estar com uma suvaqueira braba, eu não troquei roupa, não montei leite, meu desodorante, não fiz nada, e agora tive que ir ali atrás do mato fazer xixi, que eu não aguentava mais, fui ali atrás do mato, e ela: Maria Chiquinha, o que você foi fazer no mato? E esse foi mais um quadro O Que Bombou na Internet. Muito bem aí. Passou agosto, né? O que você fez, Cid? O que você deixou de fazer? Não malhei, não? Não malhei, não. Fiquei sem palavras agora. Mas deixa eu mandar aqui um abraço pro Jorge, meu pior. Aniversário do nosso amigo do Mano, parabéns! E o DJ Aloysio Júnior também. Exato. Ó, gente, e aqui respondendo a pergunta da Ariane do Mano, que ela perguntou ainda da nossa matéria do dia D de vacinação, né? Se é só para menores de 2 anos. É sim, amanhã esse dia D é só para esse público-alvo. Mas qualquer dúvida, você procure uma unidade de saúde para se informar direitinho quanto que você ou outra pessoa que você esteja preocupada aí pode se vacinar, ok? Agora 7h01, seguimos para o editorial 18 horas. Isso, eu queria chamar, mas você, bonito. Ué? Editorial 18 horas. Tratamos hoje aqui no programa sobre urbanismo e a questão das invasões de terras em Manaus. Vimos que Manaus está ficando para trás na mobilidade e no planejamento urbano. Nesta semana, o IBGE informou que Manaus é a 7ª maior cidade em população do Brasil. Ainda não temos um esboço sequer de um sistema de transporte de massa que venha atender com qualidade os cidadãos. Neste quesito, a cidade é uma das mais atrasadas do país. Também muito pouco foi feito nos últimos anos para melhorar o trânsito nas áreas de maior fluxo de veículos. A
A cidade precisa de um grande programa de mobilidade que a transporte aos tempos modernos. Mobilidade é a principal questão a ser resolvida nas maiores cidades do mundo. Manaus está atrasada e precisa de grandes investimentos nessa área. O transporte público e o trânsito de veículos só tendem a piorar com o crescimento da cidade. Não há mais tempo a perder. É preciso começar agora. Boa noite, Cid, Paulo Castro, Carime, você ouvinte em 100,7. Sextou, hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, final de semana eu vou sair para brincar. Vai ter festinha aqui, hein? Festinha. Eu estou aceitando o convite. Carlão tá facinho, né? Facinho. Até segunda. Até segunda, continue na Mix. Daqui a pouquinho tem um Mix Tudo em 100,7. Você ouviu? 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.